Oi, a quem chegou. Nós vamos começar, tá, pessoal? Em respeito a vocês que chegaram no horário. Deixa eu só abrir para essa turma que está entrando aí agora. Hoje... Ah, meu Deus. Vamos lá. Hoje a nossa aula vai ser ligeira, porque eu vou terminar os últimos 2, 3 slides que faltam, e eu fiz questão de deixar de propósito para essa etapa, para ajudar vocês com os vídeos. Depois nós vamos corrigir os exercícios, quem fez viu que não eram muitos exercícios, mas que também são suficientes para que vocês possam entender bem a teoria da burocracia. Vamos lá. Então, como eu havia falado no último encontro, dilemas da burocracia e disfunções da burocracia são termos muito parecidos. Especificamente o dilema quer dizer as dúvidas não resolvidas, tá? E especificamente as disfunções são as falhas que os críticos apontam que a teoria tem. Então nós vimos no último encontro, nós terminamos nesse slide aqui, de que as pessoas ficam muito pouco flexíveis, que há um excesso de normas, o que inibe a flexibilidade. Até falei para vocês que no setor de serviços, especificamente, as possibilidades de exceções ou de diferenças entre clientes é bastante grande, o que faz com que a gente precise ser mais flexível. Até dei como exemplo o próprio Instituto Federal nesse momento, com a parte de ensino, que a gente tem que flexibilizar uma série de coisas. E funcionários sem liberdade, eles acabam não inovando. E não inovam porque é proibido inovar. Na teoria da burocracia, você tem que fazer exatamente aquilo que está determinado pelas regras. E aí, isso vem de novo a preocupação do Weber, que poucos autores batem. Os autores que eu me refiro são autores brasileiros, tá? Que não leram o livro como deveriam ter lido, ou leram terceiros que leram o Weber. Ele fala muito da gaiola de ferro, e essa gaiola de ferro é exatamente a preocupação do Weber que ele tinha em relação ao fato da teoria da burocracia engessar demais os processos e que o homem acabaria sendo refém desse excesso de regras. Mas para que elas foram feitas? Elas foram feitas porque as empresas estavam numa fase de crescimento, a Revolução Industrial estava ali, pujante, elas estavam cada vez ficando maiores, ainda por cima, uma mesma firma podia ter filiais em outros lugares, e era preciso um regramento de convivência entre as pessoas, tá? Então, o que acontece quando você tem excesso de burocracia? Você tem ordem e disciplina, mas ao mesmo tempo você tem excesso de exigências e excesso de papelório e formalismo. Isso não é legal, porque você tira a possibilidade de as pessoas poderem ter um pouco de liberdade para agir. Por outro lado, a falta de burocracia, que significa falta de regras, pode levar à escolha de pessoas ruins para postos. Então, pasmem, nós vivemos no Brasil e existe uma lei que você não pode nomear alguém não concursado para um determinado posto sem que aquele alguém, aquele indivíduo, tenha as condições necessárias para exercer a função. Então, por exemplo, nós já tivemos o caso aqui do governador do estado, não o atual, o anterior, o Sartori, que nomeou uma Miss, uma pessoa que se elegeu Miss, para ser secretária de turismo do estado. Nós temos no governo federal dentista em função estratégica, que nada tem a ver com aquele cargo. Então, o excesso de burocracia é ruim, mas a falta dela também é. O que nós temos que ter um cuidado é criar um regramento que isto facilite a vida das pessoas, mas discipline as relações entre elas. Então, uma grande sacada dos caras, eu até já falei isso para vocês, e hoje, por acaso, falei para uma senhora que não sabia, é, por exemplo, a carteira de motorista digital. Eu sou um cara que... eu esqueço a minha carteira de dinheiro com frequência, porque, em geral, eu não tenho dinheiro nela.
Então, eu não preciso dela para nada, né? Hoje em dia, tudo com cartão ou tudo eletrônico. E só um instantinho, tá, pessoal? Tá tocando. Eu vou dar uma palestra hoje, eu acho que é o próprio. E aí, criaram a carteira digital. Então, eu baixei para o meu celular, porque nos dias que eu esqueço a carteira, se um guarda me parar, eu não vou ser multado. Ou seja, criaram uma burocracia que disciplina, mas ao mesmo tempo estão criando a facilidade para isso, né? Nós estamos em tempo de Covid, então as pessoas foram votar, elas mostraram o celular para o mesário, porque dentro do celular, para quem baixou, tem o aplicativo do título eleitoral digital. Ninguém encostou no meu celular e o celular fica grandão, fica fácil do mesário enxergar. Então, assim, a gente, nem tanto ao mar, nem tanto à terra, tá? Esse aqui é o legal. Em termos de apreciação crítica, então, o excesso de racionalismo, a teoria da burocracia entende que não pode haver critérios subjetivos, justamente para que haja profissionalismo na hora da escolha das pessoas para o cargo e nas suas atitudes. Uma ênfase excessiva, enorme nas regras. Também é um sistema fechado, assim como as teorias anteriores. O que significa sistema fechado? Significa que o que acontece fora da empresa não afeta a empresa. E caramba, nós todos sabemos que afeta. Ontem, por exemplo, teve uma eleição. Essa eleição acabou levando, no caso de Canoas, a posse de um prefeito diferente do atual. Tá, Sérgio, e daí? Bom, nós temos um projeto, foi vencedor no Brasil inteiro, um projeto aí do Campus Canoas, para auxiliar escolas municipais de Canoas, as mais carentes. Nós vamos fazer projeto de iniciação científica. Tá, ok. Quem assinou esse convênio com a gente para a gente poder fazer isso? A secretaria atual da prefeitura atual. Tá, e o que mais? Bom, a pessoa que ia ser considerada multiplicadora, e está com o nome dela lá no projeto, é uma pessoa concursada. Mas quem garante que ela vai estar nesse cargo a partir de janeiro? Puxa, quer dizer que impacta o projeto? Impacta, porque nós temos até dezembro para entregar o projeto com os nomes certos, e eu só vou saber esses nomes depois de janeiro. Puxa, Sérgio. Então você está querendo dizer que o que acontece fora afeta dentro? Claro. Todos vocês aqui devem ter feito aniversário. Ninguém aqui é filho de proveta. Então, fizemos aniversário ao longo do ano e tem uma tal de pandemia que impediu que a gente fizesse comemorações na casa da gente. Certo? Outra coisa extremamente importante, ela está muito mais preocupada em criar normatização para as organizações do que oferecer formas diferentes dos gestores agirem em caso de mudanças. Né? O modelo burocrático é um modelo muito interessante para coisas que se mantêm. Quando sai do planejado, quando alguma coisa diferente acontece, a teoria da burocracia não funciona bem. Tá, Sérgio, o que isso tem a ver de novo comigo? Bom, vocês daqui a uns dias vão estar trabalhando em empresas e vão estar estudando na faculdade antes disso. Tudo o que acontecer fora vai impactar diretamente na maneira como vocês vão agir. Então, hoje vocês estão estudando remotamente, alguns de vocês tiveram alguns atrapalhados aí em termos de equipamento, outros não tinham acesso à internet porque não tinham mesmo. Dependendo de onde mora, não é questão nem de grana. Dependendo de onde você mora, não tem internet. Eu morei 6 meses na cidade de Ivoti, que é uma cidade que pertence à região da Grande Porto Alegre, que fica a 15 minutos de onde eu moro hoje, e lá no tempo que eu morei, não tinha internet. E eu morava a 100 metros da prefeitura. Em compensação, tinha cobra, tinha tudo. Puxa, mas é no meio do mato? Não, é cidade, mas a internet não chega lá. Então, tem uma série de conjunturas que fazem com que eu não posso desconsiderar o ambiente externo. E outra coisa extremamente importante, como ela é muito rígida, ela diz que todo mundo deve obedecer à estrutura hierárquica. E ela não concorda com a teoria das relações humanas, dizendo que é possível ter uma organização informal. Mas aí eu explico a vocês por que ela desconsidera. Lembre-se, ela foi escrita em 1910, publicada em 1922, e a teoria das relações humanas começou a ser estudada a partir de 1930. Então nem existia a teoria das relações humanas quando ela foi pensada, certo?
E é por isso que ela desconsidera as organizações informais. Nenhuma teoria antes da teoria das relações humanas pensava nisso. E ela desconsiderava porque desconhecia. Tá? A teoria estruturalista é a que nós vamos estudar na próxima semana. E aí vem o meu próximo recado. A próxima semana é o nosso último encontro, vai ser no dia 7 de dezembro. O último encontro síncrono, esse que a gente faz nas segundas-feiras. Eu vou apresentar a teoria estruturalista e dessa vez, em vez de um exercício, eu dei para vocês um resumo. O que eu vou fazer na semana que vem? Eu vou, além de dar a aula, vou dar dicas sobre o vídeo da teoria estruturalista, porque, na verdade, eu escolhi um pedacinho da teoria estruturalista que é aquilo que interessa a vocês, que é a parte do conflito. Tá? Deixa eu explicar isso na próxima semana. Deixa eu parar de apresentar isso aqui e vou buscar lá o exercício. Quem fez o exercício, eu vou ficar bem feliz. Quem não fez, eu fico muito triste. Eu sei que vocês têm uma prática de só fazer aquilo que vale nota, e isso não é uma atitude inteligente para nenhuma disciplina, tá? A forma de vocês praticarem alguma coisa, de conseguirem entender, é exercitando. O cérebro funciona dessa maneira. Se vocês tentam decorar, se vocês derem uma topada na parede, vocês já esqueceram tudo porque está decorado. Quem decora não entende. E quem não entende não segura, não arquiva. Tá? Deixa eu apresentar aqui. Cadê a desgraça da apresentação aqui? Deixa eu abrir aqui de novo, fica mais fácil para eu achar. Achei. Uma guia. Exercício compartilhar. Legal. Deixa eu trazer para cá. Isso aqui não está legal. Deixa eu empurrar mais para cá vocês. Mas que droga isso aqui. Hoje eu estou tá 10-0 para mim aqui. Pronto. Vamos lá. A número 1. De acordo com a teoria da burocracia, quem marcou o que aqui? Por favor. Eu marquei a letra D. Racional legal. Eu também. Também? Parabéns. Essa é a correta mesmo, tá? De acordo com a teoria da burocracia, a autoridade deve ser exercida de forma racional legal. Ou seja, eu não posso levar os meus sentimentos na hora das minhas decisões. Eu tenho que ser o mais lógico possível. Não é porque eu gosto do cabelo dela ou não gosto do cabelo dela, não é porque eu acho que ele não veste a roupa que eu acho adequada que eu vou tomar alguma decisão de forma subjetiva. É sempre com base em regra. Então, essa já é uma primeira dica para vídeo. Alguém vai estar lendo lá um livrinho de regras e vai determinar para a pessoa o que ela deve fazer, o que ela deve usar, como ela deve se comportar, como ela deve se corresponder, como ela deve tratar o seu chefe e daí para frente. Muito bom. Alguém marcou alguma outra coisa para a gente poder olhar? Ou tranquilo? Então tá. Quem cala consente, como disse um colega outro dia. Deixa eu puxar mais para cá, que senão eu não enxergo. São consideradas disfunções da teoria da burocracia, exceto. Pessoal, como eu disse para vocês, a minha intenção sempre para vocês aqui é ensiná-los a fazer questões. Então, essa aqui é uma maldade, tá? Esse exceto, por acaso, está pequenininho, mas está em negrito. Está cheio de prova por aí que a pessoa não bota isso nem em negrito ou nem em caps lock, nem em grandão. Então, cuidado, tá? E aí tá, Sérgio, como é que eu faço para não cair nessa armadilha? Bom, se vocês estudaram, vocês vão ver que dessas 5, 4 tem tudo a ver umas com as outras. E uma é o patinho feio. Quando a gente sente que a primeira está certa, a segunda está certa, a gente volta lá para a pergunta, putz, eu não tinha olhado o exceto. Tá? Esse é o grande macete. Claro que se a gente tiver tranquilo, se a gente estudou bem a matéria, ou se a gente compreendeu bem a matéria, a gente não precisa ficar nervoso e a gente vai fazendo as coisas. Então, vamos lá. São consideradas disfunções. Disfunção é uma coisa ruim. Então, a primeira coisa que a gente tem que botar na cabeça. Excesso de formalismo é uma coisa ruim? Tá?
Excesso de formalismo evita que as pessoas possam, por exemplo, abrir o seu coração quando estão precisando ser acolhidas lá num determinado lugar, num ambiente hostil para ela, por exemplo, um hospital, ou mesmo numa igreja, ou nos alcoólatras anônimos, e aí por aí vai. Despersonalização do relacionamento entre os participantes. Isso é uma coisa ruim, quando você não tem mais a compreensão de que o seu colega pode estar passando por problemas e que por isso ele pode estar agindo daquela maneira, você está despersonalizando. Profissionalização do funcionário. Alguém acha que é bom ou que é ruim? Ninguém? É bom. Então vamos. Bom. Eu marquei essa. Isso aí. Eu marquei essa também. Parabéns. Se vocês entenderam. Eu também marquei essa. Show de bola. Parabéns. Profissionalização do funcionário é uma coisa boa da teoria da burocracia. Porque se eu, por exemplo, estou entrando numa empresa, essa é outra dica de filme. Eu estou entrando numa empresa, não sei o que fazer, recebo o manualzinho, e eu seguir o passo a passo do manualzinho, eu vou saber o que fazer. Se chegar uma situação que para mim foi nova, apesar de eu já estar trabalhando na empresa, mas para mim foi nova, e eu tenho um manualzinho para seguir, que eu falei para vocês que se chama normas técnicas ou procedimento operacional padrão, o POP, o famoso POP, eu olho lá, ok, tá, ok, é assim que faz, o botão é esse aqui, agora liga essa chave, pronto, eu estou profissionalizando o funcionário. Vamos para as outras duas que são ruins, ou que são defeitos. Condicionamento do desempenho às regras e aos regulamentos de forma obsessiva. E esse é um baita de um problema, porque quando eu crio determinadas regras e eu não entendo que o mundo mudou no meu entorno, isso não é legal. Eu tenho que ter um determinado protocolo para agir, mas as pessoas são diferentes umas das outras, e às vezes eu tenho que ser um pouquinho flexível. Já falei para vocês, eu sou muito exigente com prazo. Mas, caras, no jeito que nós estamos vivendo, prazo é uma coisa interessante a ser seguida, mas tem que dar uma flexibilizada aqui e acolá. Utilização de símbolos e ou sinais que indicam autoridade e poder. Cadeira mais alta, um púlpitozinho para a mesa do chefe ficar mais alto, a posição da mesa em relação às demais, mais perto da janela, tudo isso são símbolos do poder que a teoria da burocracia cria. Tá legal? Essa é outra forma de fazer um outro videozinho. Eu botar várias mesas numa sala e colocar a cadeira mais altinha do que as dos demais, mostrando o meu poder. Quer dizer, a teoria da burocracia tem várias possibilidades. A autoridade, número 3, a autoridade é definida como a probabilidade de que uma ordem dada seja obedecida. A teoria administrativa, que teve como mérito atribuir para cada tipo de sociedade um tipo de autoridade, essa aqui é meio óbvia, né? Nós estamos estudando a teoria da burocracia, então é ela mesma. Essa pergunta ficaria difícil se eu tivesse colocado várias teorias e você tivesse uma prova com várias teorias. Bom, que tipo de autoridade que ele está falando? Caso vocês não lembrem, é a racional legal, a tradicional e a carismática, lembram? A tradicional é aquela do clã, do chefe da tribo. A carismática é um líder e a gente segue o cara porque a gente acredita que aquilo que ele fala é a verdade. Jesus Cristo. E a racional legal é o que se tenta manter nas empresas, é o que se tenta manter, por exemplo, no Instituto Federal. A 4. Com relação à teoria da burocracia, te assinale a alternativa que apresenta uma de suas características. Quem marcou o que aí? Eu marquei a A. Quem mais? Eu também. Eu também. Alguém marcou alguma outra coisa? Não? É isso aí, é rotinas e procedimentos, tá? Todo o resto, nada a ver. A 5. Sor. Sim, por favor. Olha só, Estou olhando. não tinha falado antes ali que os sinais de autoridade, sei lá o quê, era uma das coisas ruins da teoria da burocracia? É uma coisa ruim, mas não quer dizer que seja uma característica. Aquilo é uma disfunção. Aí está a maldade da pergunta. Porra, bacana, gostei do teu raciocínio, sinal que tu está analisando. Quando você fala características, em geral, você está falando de características positivas, tá? Das coisas que a caracterizam, não dos defeitos dela. E a exibição de sinais de autoridade é um péssimo defeito dela. Tá?
Entendi. Obrigada. Quer dizer então que eu posso achar que excesso de formalismo também é um defeito? Sim, que é a letra D, tá? Mas então, quando uma pergunta fala sobre características, ela se refere então aos pontos positivos. Ou as características que não são defeitos. Por que é um perigoso eu falar para você ponto positivo? Porque isso varia muito de pessoa para pessoa, sabe? Por exemplo, tá, eu vou voltar a esse assunto porque nós tivemos reunião há poucos dias e é uma tônica dos alunos do ensino médio, e cá entre nós do superior também, não fazerem atividades que não sejam avaliativas. O pessoal declarou, verbalizou, que eles, como tem muita coisa para fazer, eles deixam as que não são avaliativas e se dedicam às avaliativas. Isso é de uma burrice do tamanho de um bonde. Puta, mas por que é uma burrice? Cara, porque se alguém te deu aquela atividade não avaliativa, é para te ajudar a estudar, para te facilitar a compreensão, porque no momento, é isso que vocês estão fazendo aqui. No momento que eu estou fazendo uma questão, eu sou obrigado a usar o cerebelo e começo a fazer análise e síntese desse troço. No momento que eu faço a síntese, puta, entendi. Se eu só faço as atividades avaliativas, eu só vou fazer nota para passar, mas não vou ter compreendido. Careca babaca, eu nunca vou usar a teoria da burocracia na minha vida. O que eu quero com isso? Pessoal, vocês vão usar a teoria da burocracia o resto da vida de vocês. Acho que a única coisa que a gente nunca vai usar na vida, talvez os engenheiros usem, eu não sei, porque eu fiz engenharia agronômica e eu não lembro de ter usado, é teoria de Bhaskara. O resto a gente usa tudo, pessoal. Até hoje eu não sei para que usa aquela diabo de Bhaskara. Não sei. Mas tem alguma parte da engenharia que eu não fiz. Eu fiz engenharia agronômica. Mas Bhaskara, realmente, eu confesso a você que eu não lembro de ter usado. Mas eu acho que é a única. O resto a gente usa tudo. Vamos lá. 5. Façam como ela, tá? Não entendeu, me para, pelo amor de Deus, senão isso aqui não tem mais valor. A uniformização e a formalização por escrito de rotinas e procedimentos, levando a um maior nível de produção, de padronização, redução... Para um bocadinho que tem alguém tocando a porta. Deixa eu abrir lá. Vamos lá. Uniformização e formalização por escrito de rotinas e procedimentos, levando a um maior nível de padronização, redução de custos e de erros, além da profissionalização da administração, são aspectos essenciais em uma das mais importantes teorias administrativas. Assinale a alternativa que menciona correta, respectivamente, a teoria e seu principal autor. Bom, essa aqui, de novo, é chover no molhado, porque nós estamos estudando teoria da burocracia. Por que então eu botei essa questão ali? Justamente porque a intenção é fazer com que vocês compreendam a teoria da burocracia. E aquela pergunta é bastante completa. E aí isso também ajuda na anterior. E vai ajudar na 6. Meu Deus, mais um que está batendo na porta. Ela me manda e-mail, e eu tenho que adivinhar qual é das que é, porque ela não assina. Aí eu vou lá, olho o e-mail, aí pesquiso na lista de e-mail. Já sei qual é. Agora eu já aprendi. Vocês já viram o e-mail dela? É a Ana. Parece que está com problema de fala. Não vai dar risada não, sem vergonha. Vamos lá. Entre as principais características do modelo de administração burocrática estão, de novo, o que é característica? Quem me ajuda? São os pontos positivos. Ou são as coisas que todo mundo enxerga aquilo e vê que aquilo é teoria da burocracia. Tá? Sim. Então, de novo, eu tenho um pouco de medo, de receio de falar pontos positivos, porque o que é positivo para uma pessoa não necessariamente é para outra, tá? Sim, é positivo. Por isso, okay. Tá, isso aí. Então, a número 6, que letra que vocês marcaram? Eu marquei a E, mas eu acho que tá errado. Tá mesmo, tem razão. É uma disfunção aí, tá? Mas a gente vai ver lá. A letra certa é a letra B de bola, tá? Eu marquei a B. Joia. É uma característica ter uma estrutura hierarquizada e a profissionalização dos funcionários, que, aliás, foi algo que a gente viu em questão anterior ali, tá? Mas vamos lá ver um pouquinho mais as outras. Horizontalização de estruturas não é o caso, é vertical isso, tá? Horizontalização é quando você tira os chefes
e as pessoas não precisam mais ter chefes, elas trabalham sem ninguém precisar mandar. Talvez, e muito provavelmente, grande parte de vocês venha trabalhar em organizações horizontalizadas. Se algum de vocês for trabalhar numa Forças Armadas, ela vai ser verticalizada daqui a 500 anos de novo. Se alguma de vocês resolver virar padre ou freira, também é verticalizada ao extremo. Agora, a tendência, se vocês querem trabalhar em empresas modernas, é que elas sejam horizontalizadas, significa que eu tenho mais liberdade de comunicação, tá? Então, eu posso falar mais o que eu penso, eu não preciso seguir um livrinho de regras, porque eu sou dono de mim mesmo. Eu sei que se eu não cumprir aquela meta, quem vai se lascar sou eu, tá? Isso é ser horizontalizado. Senhor, Oi, pode falar. só por curiosidade mesmo, o que é nepotismo? Legal, não, pois é, esse faltou uma que eu ia lá, tá? O nepotismo é o que existe com muita frequência na política. Eu nomear um filho ou um parente meu para trabalhar num cargo de comando subordinado a mim, com alguém pagando esse salário. Isso não é adequado, concordam? O que eu tenho que colocar lá? Alguém que seja profissional. Vamos pegar a seleção brasileira, o caso de nepotismo mais evidente que eu conheço no esporte. O Tite é o técnico, e o cara que assessora ele diretamente é o filho dele. É um cara altão, bonitão, que está sempre do lado dele, falando com ele com uma pranchetinha na mão. Isso é nepotismo? Será que não existia uma outra pessoa mais competente do que o filho dele para estar lá? O atual presidente quis colocar como embaixador o embaixador nos Estados Unidos, o filho dele, o chamado 01. Isso é nepotismo. Poxa, o que ele entende de Estados Unidos? Nem inglês ele sabe fazer. Sabe qual foi a justificativa que ele deu na época? Que ele tinha morado lá nos Estados Unidos, tinha trabalhado numa dessas McDonald's da vida. Aonde que isso é experiência para ser embaixador de algum lugar? Isso é nepotismo. Tá? Boa pergunta. Aprendeu, Leslie? Eu expliquei? Sim, obrigada. Sim. E clientelismo é mais ou menos a mesma coisa, só que para o lado oposto. O clientelismo é quando eu gero benefícios só para um determinado grupo. Vocês que moram em Canoas sabem que existem apenas 2 empresas de ônibus. Vocês sabiam que é do mesmo dono? Não existe nenhuma legislação aí em Canoas que impeça que 2 empresas concorrentes sejam do mesmo dono. Vocês acham que existe concorrência no transporte de ônibus em Canoas? Claro que não. Isso é clientelismo. Tá? É quando eu favoreço alguém que não tem grau de parentesco comigo, mas que eu permito que essa pessoa tenha mais poder do que outros que poderiam estar exercendo aquela função. Senhor, Oi. A Tainá perguntou no chat se isso seria monopólio. Monopólio é outra coisa. Por Deus do céu, se vocês forem assim até o final do ano, eu vou ficar hiper feliz. Eu amo quando vocês começam a perguntar. Mono é um... Tá? No caso dele, ele não diz que é monopólio porque estão 2 empresas, tem outros sócios. Tá? Monopólio é, por exemplo, Petrobras. A Petrobras tem o monopólio da extração de petróleo no fundo do mar. Nenhuma outra empresa no Brasil inteiro concorre com ela. Por que isso não é legal? Ora, porque se ela tem o monopólio, as ineficiências dela, ou seja, as falhas que ela tem, passam para o preço, e quem pagamos somos nós. Vamos pegar um outro exemplo de monopólio recente. Quando começou a se distribuir aquela ajuda financeira por causa da Covid, que algumas pessoas ganhavam 600, outros ganhavam 1.200 e hoje está 300, a Caixa Econômica, por decisão do governo, criou um monopólio. Só ela podia pagar isso. Caso vocês não saibam, eles fizeram isso para valorizar o banco, porque eles criaram uma conta bancária para cada uma das pessoas, na marra, elas querendo ou não, depositaram nessa conta o dinheiro e fizeram com que essas pessoas ficassem freguesas da Caixa a partir daquele momento. Uma boa parte da população brasileira, principalmente os mais pobres, não tinham conta bancária, passaram a ter porque foram obrigados. Com isso, aumentou o valor da ação da Caixa, porque aumentou o número de clientes dela.
Puxa, mas isso foi certo? Não. Se vocês lembram, tinham filas quilométricas em plena pandemia, com as pessoas se aglomerando. Qual teria sido correto? Dividir essas contas pelos vários bancos que existem no Brasil, e muitos com melhor estrutura do que a própria Caixa. Isso é monopólio. Oligopólio. Oligopólio é quando eu tenho várias empresas, mas não um número enorme, dominando um determinado mercado. Oligopólio. Nós temos praticamente 4 empresas de telefonia celular no Brasil. É Vivo, Claro, Oi e TIM. Não tem mais nada. Puxa, e aí? E aí que o serviço é uma droga. Porque elas dominam, elas têm uma legislação que diz que elas têm que ter X% do território nacional, elas têm. Então, por exemplo, em Ivoti, por que eu estou citando tanto Ivoti hoje? Porque são os exemplos mais próximos da gente e que eu lembro que é uma barbaridade que uma região metropolitana se atende daquele jeito. A única operadora que funciona em Ivoti é a Vivo. E eu que morava perto da prefeitura só conseguia falar no celular se eu estivesse na garagem de casa, no resto da casa não funcionava. E assim era na cidade toda. Tá? Puxa, e aí? Reclamar para quem? Não tem outra concorrente. Até outro dia, até fevereiro, eu só tinha a NET passando aqui em casa. Minha internet era uma desgraça. Aí, para minha sorte, entrou a Oi. Então, hoje concorrem a Oi e a NET. Eu botei a Oi, hoje eu tenho 200 mega, pagando mais barato que a NET. A NET foi obrigada a baixar em toda Novo Hamburgo aqui, porque estava perdendo freguês até dizer chega. Ok? Então, mono é um, oligo, alguns, mais que são donos e dividem entre si. Tá bom? Eu tenho uma pergunta. Por favor. Então, sobre a questão, ali na letra E, excesso de rotinas procedimentais. Então, isso seria uma disfunção, não uma característica. Legal. Raciocinou tudo. Falaste tudo e mais um pouco. O patrimonialismo é um outro defeito. Não é uma característica. Aliás, ao contrário, a burocracia veio para acabar com o patrimonialismo. O que é patrimonialismo? Isso é muito comum no Brasil desde a época do Império. É quando quem está no poder confunde o dinheiro público com o dinheiro privado. E aí eu começo a criar coisas em que eu gasto dinheiro público para beneficiar a mim. Por favor, vocês vão achar que o cara não gosta do Bolsonaro, mas é que ele é pródigo em exemplos. Ele decidiu apoiar 59 políticos ao redor do país, fazendo vídeos. Esses vídeos foram todos pagos com recursos públicos. Ele, como presidente da República, se ele quisesse apoiar, ele tinha que usar dinheiro do partido, que ele não tem, ou do bolso dele, para apoiar A, B ou C, ou seja, gasto com tradutor, gasto com filmagem, o deslocamento dele tinha que ser tudo pago com recurso privado, nada com recurso público. E ele fez aquilo tudo usando a nossa estrutura. Temos alguns prefeitos, e não são poucos, vocês devem lembrar, o mais recente foi aquele lá do Recife, em que a empregada estava na casa, deixou o seu bebê de 4 ou 5 anos com a chefe dela, para ela descer para levar o cachorro da patroa lá embaixo. Aí o garotinho caiu lá de cima, né? Aquela moça e a mãe dela eram empregadas domésticas daquele prefeito. Ele era prefeito de uma cidade que pertence à Grande Recife, e eles moravam no Recife. O salário daquelas duas, mãe e filha, eram pagos por dinheiro da prefeitura, como se fossem assessoras. Certo? Isso é patrimonialismo, é confundir o patrimônio público com o patrimônio privado. Respondi? Sim ou não? Sim, obrigada. E, por favor, continue perguntando. Adoro, amo quando vocês perguntam. 7. Deixa eu puxar aqui a criatura aqui um bocadinho para baixo. Essa aqui não ficou legal nessa posição. Vamos ver se eu consigo puxar um bocadinho mais. Eu estou com o braço direito com pouca sensibilidade. Qualquer coisinha que eu faço, eu erro o tanto. Vamos lá. O modelo burocrático ou teoria da burocracia surge na década de 40, dentre os motivos, devido à fragilidade das teorias clássicas das relações humanas, sendo um dos seus principais idealizadores Max Weber. Então, por enquanto, não falamos nada. A maldade está aqui. É uma característica marcante da teoria da burocracia, exceto. Dessa vez, o exceto está grandão. Mas se a gente está nervoso, a gente não olha. De novo, a gente tem que olhar e ver assim, mas essa está certa.
Mas essa está certa. Mas aí a gente tem que voltar para a pergunta quando isso acontecer. O que vocês marcaram aí para a gente saber? Eu marquei a D. D. Também marquei D. Tá certinho. Letra D de dado. A distribuição de atividades é feita de forma pessoal devido à competência técnica. Essa é uma baita característica. E aí, se vocês me perguntarem, tá, além de ser uma baita característica, você, professor, considera um ponto positivo? Considero sim. Quando que há um problema? Quando quem criou a lei não respeita aquilo que está escrito na lei. E nós temos exemplos disso aos montes, tá? Porque uma determinada pessoa fez campanha para mim, eu boto ela num cargo. Vocês sabem, eu trabalhei 10 anos como gestor hospitalar. E, de um modo geral, eu tive que lidar com secretários de saúde municipais, de vários lugares. Eu fui gerente de 2 hospitais diferentes. E tive que lidar com secretário estadual diferentes também, porque foram 10 anos, eu peguei no mínimo 4 mandatos aí. Eu tinha secretário de saúde que era trocador de ônibus. Eu tive secretário de saúde que era agricultor. Eu tive secretário de saúde que era motorista de ambulância. Não tem como ter uma pessoa dessas num cargo desse, porque essas pessoas não têm a competência técnica. E aí cometem as burradas. E é por isso que vocês veem algum serviço de saúde funcionando errado. Tá? Tudo tem a razão de ser, pessoal. Legal. A 8. Vamos lá na 8. Puxar para cima um cadinho. Não, acho que assim tá bom. Weber, de 1864 a 1920, entre outros cientistas, dedicou-se a estudar as organizações e acabou por influenciar diversos estudiosos com suas teorias. Sobre os seus estudos, é correto afirmar, por favor, quem marcou aí? Eu marquei a A. Todo mundo? Os que fizeram? Sim, eu também. Legal. A letra A é a correta. Muito bom. Se alguém marcou alguma outra, por favor, me fale, tá? Que a gente vai lá ver o que houve. As organizações são constituídas de formalidade, com base em normas e regulamentos, estipulando os direitos e deveres dos participantes. Ou seja, numa burocracia, nenhuma pessoa é empregada ou vassal da outra. Ou seja, esse quer dizer que eu não sou seu servo. Pessoal, eu vou dar uma recomendação para vocês em relação ao ou seja. Tá? Como essa questão foi tirada de concurso, eu deixei ela como estava. Deixa eu olhar vocês aqui. O que acontece com o ou seja? É um recurso muito utilizado e que é o recurso dos burros. Ai, professor, não faz isso comigo, eu uso ou seja toda hora. Eu sei, eu também usava, até que eu entendi que eu cometia uma barbaridade. Por que uma barbaridade? Quando eu escrevo ou seja, é sinal de que na frase anterior eu não fui competente para explicar. E eu tenho que usar mais uma frase para explicar o que eu não expliquei na anterior. Toda vez que vocês estiverem escrevendo e na hora couber um ou seja, para e repensa a frase anterior. Procurem ser objetivos na forma de vocês escreverem, que vocês terão muito mais chance de serem compreendidos do que falarem a mesma coisa de 2 formas diferentes. Principalmente para vocês que vão para o mercado de trabalho, que cada vez está com menos tempo e menos saco para aturar a firula. Tá? Quanto mais reto, mais firme foram o que eu falar, e mais objetivo na forma de escrever, onde cabem 10 palavras, ponham 9, mais chances eu tenho de crescer nessa empresa. Trabalhos da faculdade idem. Ah, professor, mas eu já vi tanto texto assim, gente, assim, ó, tem um monte de texto que as pessoas falam 200 vezes a mesma coisa. E ele é muito chato de ler. É sinal de que a pessoa está te enrolando mesmo. Ah, mas eu já vi o texto até de Cara Brilhante. Cara Brilhante também escreve texto ruim. Tá? Então, tem os seus momentos ruins. Mas como às vezes ele depende daquilo para viver, ele sai publicando. Eu já mostrei uma professora minha de doutorado que o cara que ela amava tinha um texto igual, com uma página de diferença, e ele publicou 2 vezes o mesmo texto. Ah, mas não pode? Não deveria. Mas que ele publicou, e a senhora só tem uma das versões. Eu tenho a outra, agora eu vou te dar ela também. Porque como é que a gente chegou a essa conclusão? Professora, a senhora quer a versão tal ou a versão tal? Eu tinha a versão mais completa. Não existe essa outra versão. Existe. Ela não acreditou que era um economista. Aliás, ele é um economista renomado aqui no Brasil que conseguiu plagiar ele mesmo. Isso é muito grave. Tá?
Muito, muito grave. Você não pode fazer a mesma publicação 2 vezes. Então, as organizações, o Maximiano é um baita livro de administração, tá? Dá de 3 milhões a 0 no Chiavenato. Numa burocracia, ninguém é escravo de ninguém. Vamos para a 9. Deixa eu só me achar aqui. 9. Para aí. Seriam vantagens da burocracia: precisão na definição do cargo na operação, rapidez nas decisões, redução do atrito entre as pessoas, confiabilidade. O que daí está certo? Eu marquei a A. Quem mais? Eu marquei a E. A E? A letra certa é a letra E. Por quê? Porque tudo isso aqui acima é vantagem. Quando eu sei exatamente o que querem de mim, é uma vantagem. Não quer dizer que eu não possa fazer a mais. Nos dias de hoje é isso que eles querem, tá? Que você faça a mais. Mas que no mínimo você faça aquilo que estava previsto. Quando a gente toma decisões de forma rápida, porque já sei que decisão tomar, eu ganho tempo e evito gastar dinheiro. Grande legado. Redução no atrito. Vocês vão ver na teoria da estruturalista que ela entende que o conflito é positivo, mas é o conflito respeitoso. Esse atrito que está falando aqui é aquele atrito, não enche meu saco, cara, tu não sabe nada. É o desrespeitoso. E confiabilidade, porque se eu botar uma pessoa para seguir o manual, e ele, olha, cara, segue passo a passo o manual, todo mundo vai sempre fazer a mesma coisa. Eu vou ter um hambúrguer do McDonald's com o mesmo gosto aqui, na Dinamarca, na Alemanha, onde for, porque ele sempre é feito da mesma maneira. Entenderam? Tranquilos? Confiabilidade é fazer sempre da mesma maneira? Da mesma maneira, exatamente. Isso aí. Eu sei que o resultado vai ser aquele. Vamos lá. Um exemplo prático na vida da gente. Você vai parar num pronto-socorro, perna quebrada. Você quer que cada um conserte de uma maneira ou quer que conserte da maneira que é a certa? Ela nunca foi parar no pronto-socorro. É isso aí. Porque só existe uma maneira de consertar o osso. Não existem várias maneiras de consertar o osso. Então eu não posso ter um cara, não, vamos tentar, vou puxar aqui. Não ficou legal. Vou virar aqui um bocadinho. Não tá legal. Aplicar injeção. Poxa, todos vocês aqui já devem ter sofrido com aplicação de injeção ou tirada de sangue. Se a pessoa seguir o método correto, que significa ser confiável, eu vou ter alguém retirando meu sangue sem ficar roxo. Quando a pessoa não segue o processo correto, muito provavelmente vai me causar uma flebite, que é aquele roxo que fica na gente. Tá? Então, confiabilidade é uma coisa muito legal. Algum de vocês gostaria de andar num carrinho de montanha-russa em que ele, para algumas pessoas, ele sai do trilho e para outras pessoas ele não sai? Acho que não, né? Então, é ter confiabilidade. É por isso que acontecem os acidentes. É quando se deixa de ter confiabilidade naquilo que se está oferecendo. Tá legal? E finalmente a 11. Vamos lá. Superconformidade em relação às regras e aos regulamentos. Uso da categorização como técnica do processo decisório. Opa, isso aí é uma letra. Perdão, desculpe. 11. Na teoria da burocracia, colocou-se em xeque a ideia segundo a qual o funcionário, ao chegar na empresa, passa a se comportar como uma peça da organização. Letra, por favor. Vocês estão muito cheios de... Será que tu não pulou a 10? Ou eu olhei errado? Eu pulei a 10, me perdoe. Eu fui da 9 para 11. Você se importa de fazer a 11 e depois fazer a 10? Não. Pode ser? Então tá. Então vamos lá na 11. Na teoria da burocracia, colocou-se em xeque a ideia segundo a qual o funcionário, ao chegar na empresa, passa a se comportar como uma peça da organização. Ela propõe que as pessoas... Qual é a letra certa aí? Essa é a mais difícil de todas. A letra certa é a letra E. Todas as alternativas anteriores estão corretas. Na teoria da burocracia, as pessoas devem ter lealdade às empresas em que trabalham. Os funcionários devem esquecer o aspecto pessoal de sua vida quando na empresa. Lembre-se, tudo que acontece fora
fica fora. Ela é uma teoria do sistema fechado. Um doutrinamento através do crescimento, de modo que as empresas sejam prioritárias na vida das pessoas. Ai, mas que coisa horrível. Tchê, essa teoria foi pensada em 1920. Até 10, 15 anos atrás, as empresas... Para ser bem sincero com vocês, tem muita empresa, inclusive Google, que é uma empresa moderna, ainda acha que vocês têm que colocar a empresa na frente da família de vocês. Ah, mas isso não é legal. Tem muita gente que sai do Google porque não gosta desse tipo de trabalho, mas está cheio de empresa moderninha que pensa dessa forma. Elas não pertencem, mas contribuem às organizações. É verdade. Então, todas as alternativas anteriores. Tá? Claro. Oi. Olha Tô só. ouvindo. Tô olhando. Deixa eu olhar. Eu tenho mania de falar isso. Mas, enfim, os funcionários devem esquecer o aspecto pessoal da sua vida quando na empresa. Isso dá uma ideia de pertencimento e não de contribuição. Não sei, parece que ele pertence àquilo, parece que ele não pode fazer outra coisa. Não sei explicar. Não, ele pode fazer uma outra coisa, mas sempre que houver necessidade, a empresa vem em primeiro lugar. Cara, você sabe que isso é triste, mas isso é realidade até hoje. Se você tiver subido numa empresa, vamos pegar a Ambev, tá? A Ambev é considerada a melhor empresa pelos jovens brasileiros para se trabalhar. É uma empresa multinacional, mas ela é brasileira. Tá? Na verdade, é Inbev, International Breweries. Ela é dona de cervejarias ao redor do mundo e começou fabricando Brahma. Bom, ela é dona por exemplo, lojas americanas e tem mais um monte de negócio. E aí você está lá com seus 24, 25 anos, a empresa viu que você tem um futuro, que você é você é uma pessoa esforçada, e que tem os requisitos necessários. Eu disse, olha, ô fulano, eu vou te mandar para a nossa filial lá de Uganda. Uganda fica na África. Bom, mas você vai com cargo tal, salário tal, e vai ficar lá 2 anos. Ah, tá, 24 para 26, tá, eu estou começando a vida, mas essa grana vai vir bem. Aí ele vai para Uganda, a noiva fica aqui, ou o noivo fica aqui, e estão se namorando por EAD, uma delícia. E aí chegou, volta da Uganda, vem parar em São Paulo. E aí em São Paulo, seu trabalho em Uganda foi excelente. Nossas vendas cresceram bastante. Nós vamos te mandar agora para o Marrocos. Não, para um bocadinho, eu quero casar, a minha noiva, o meu noivo tem um trabalho aqui, não dá para me segurar aqui um pouco? Aham. Tá bom, fica tranquilo. Você não vai mais para lá. Você vai ficar 6 meses empregado, depois eles te mandam embora. Isso é assim hoje. As empresas, quando te convidam para um cargo, por acaso eu dou aula de gestão de pessoas à noite para o pessoal do superior. As empresas, quando te convidam, na verdade é uma convocação. Elas não querem saber o que tu acha. Você vai. Não tem A mais. Ontem eu contei para o meu irmão, a Petrobras, o estado do Espírito Santo, era um estado que dividia com o Rio de Janeiro a presença da Petrobras. E a presença da Petrobras significa um monte de gente morando lá, dinheiro circulando, etc. E tal. Quando chegou no final do ano passado, em 2019, ela comunicou a todos os funcionários administrativos que moravam no Espírito Santo de que eles deveriam ir para o Rio, que eles iriam concentrar todas as atividades do Rio de Janeiro. E aí foi uma grita danada. Pô, agora meus filhos já estão estudando aqui na escola, minha mulher já conseguiu emprego, meu marido já conseguiu emprego aqui. Não, vocês têm a opção de não ir para o Rio de Janeiro e pedir demissão. É assim, gente. O mundo real lá fora é assim. Essa é a minha função, na minha humilde opinião, como professor de administração. Preparar para vocês para o que vem aí. Mas esse não é o mundo ideal. Não, não é o mundo ideal. É um mundo cão. É um mundo cão. Então eu vou ser empresário. Ok? Boa sorte. Você acha que ser empresário é não ter patrão? Esqueça. O seu patrão vão ser os seus empregados. Porque tudo que você fizer, você vai estar sempre preocupada com as consequências das suas decisões nos seus empregados. Poxa, então qual é o ideal, Sérgio? Jogar na Mega Sena. De resto, pessoal, a gente se enquadra. Tá? A gente vai aceitando. Nada impede que o Instituto... Eu sou concursado. Nada impede que o Instituto Federal, o reitor, resolva me transferir para um outro lugar. E eu sou obrigado a ir. Eles vão me pagar a mudança e eu não tenho essa de... eu sou obrigado a ir. Se lá não tiver as condições de trabalho, eu posso entrar com uma ação na justiça e conseguir voltar. Mas se lá tiver as condições de trabalho para eu trabalhar, eu vou ter que ir na boa. Mas nem sempre isso. Outro dia eu vi na televisão
tinha um camarada que estava protegendo uma ilha que o atual governo tem interesse em transformar em zona turística. É uma zona protegida. Esse camarada, ele é o representante do IBAMA lá, ele tem toda a formação para isso, fez mestrado, doutorado no assunto, passou no concurso, e aí quiseram transferir para a área de fazendas, interior rural. Claro que era sacanagem com o cara, porque ele não estava permitindo, não estava dando autorização para as construções de hotéis lá naquele lugar. Ele entrou com uma ação e conseguiu provar que havia clientelismo na ação, que havia clientelismo na sua mudança. Que o governo atual estava interessado em atender determinados grupos de hotéis para gerar grana para essas pessoas, para esses empresários, em detrimento da sociedade como um todo, porque a natureza pertence a todos nós. Ele ganhou. É sempre que dá certo? Não. Ah, mas que mundo cão. Joga na Mega Sena. Fora isso, pessoal, vão se preparando. Até as empresas moderninhas sacaneiam a gente. Vamos lá na 10 que eu esqueci. Deixa eu baixar ela para a posição certinha aqui. 10. O senso comum considera a palavra burocracia como excesso de formalismo e de papelório. Tal ideia advém da ocorrência de consequências imprevistas ou indesejáveis do modelo burocrático ideal, defendido por Weber, aos quais se deu o nome de disfunções da burocracia, ou seja, de defeitos. Entre essas disfunções, incluem-se... Quem botou o que aí? Eu marquei a C. Eu marquei. A D? Então vamos ver. Eu estou te ouvindo mal. Se foi a C, está correta, tá? Mas se foi a D, não. Olha só. Vamos lá na C. Resistência a mudanças, exibição de sinais de autoridade, superconformidade em relação às regras e aos regulamentos e propensão dos participantes a se defender de pressões externas. Sim. O que acontece? Isso aqui não estava em tudo que vocês aprenderam. Quando a gente tem a burocracia, isso o funcionário público faz muito bem, eles criam uma espécie de superproteção entre si, evitando que terceiros de fora entrem. Como é que funciona isso? Vamos pegar os atuais prefeitos que estão assumindo, eles vão lá, vamos pegar aí a Secretaria de Saúde de Canoas. Aí lá tem uma série de funcionários concursados. O camarada que cuidava do setor antes era um cara que todo mundo gostava, era um camarada que se preocupava com a população e que não queria piora de nada, tá? Aí entrou o atual prefeito e mudou aquela pessoa da secretaria, botou alguém de algum partido que o apoia. Aquela pessoa que entrou lá, ela não entende da área da saúde, mas acontece que ela arranjou um monte de votos para o prefeito atual. Por favor, eu estou dando só um exemplo, tá? Eu nem conheço o prefeito atual e muito menos as pessoas do governo anterior. Então, é só para dar um exemplo. E aí, as pessoas que são da secretaria, que já são concursadas, elas vão fazer com que aquela pessoa que assumiu o cargo saiba só do que eles querem que ele saiba. Como ele não entende nada da área da saúde, eles só vão dar para aquela pessoa as informações necessárias que eles entendem adequadas para que ele saiba e tome decisões. Se eu não conto tudo, eu só vou contar para ele o que eu quero que ele saiba, ele vai tomar a decisão que eu quero que ele tome. Isso é uma forma de nós nos protegermos de alguém que vem de fora, tá? Isso tem um nome em gestão pública que se chama insulamento burocrático. É só para você saber, não precisa decorar esse troço, não. Vamos lá. Resistência a mudanças, exibição de autoridades, superconformidade em relação a regras e regulamentos e propensão de defender de pressões externas. Ok, e agora vamos ver a D. Resistências a mudanças, internalização das diretrizes. Até aqui está tudo bem. O que mata a letra D é isso aqui, humanização do trabalho. E aí, enriquecimento de cargos. Não! A teoria da burocracia fala que... deixa eu fechar essa apresentação aqui, que aí a gente consegue... Droga, fecha. Se vê melhor. A teoria da burocracia fala que a gente deve ter uma relação formal com os nossos colegas. Então não tem humanização das relações. Eu te trato respeitosamente e vocês me tratam respeitosamente. E pronto. Ai, professor, caiu o fio aqui da minha rua. E eu vou dizer para vocês, lamento. Vai arranjar um outro lugar para vocês fazerem as suas coisas.
não tem essa de dar um jeitinho. Professor, eu fui ao médico com minha mãe ou com meu pai e não pude fazer o meu dever. Sua obrigação é ter feito o dever. Isso é teoria da burocracia. E a teoria da burocracia não permite esse grau de humanização. Pô, como é que ela vai dizer não para um pai ou para a mãe para ir no médico? Entende? Pô, caiu o fio da rua. Como é que eu não vou ver isso? A teoria da burocracia não está preocupada com isso. E essa é uma das críticas do próprio Weber à teoria que ele criou. A jaula de ferro. Quando a gente fica tão obcecado por regra, sabe aquele negócio de botar no cavalo? Que para ele só olhar para frente? É isso. A grande crítica dele em relação à teoria da burocracia é que as pessoas colocam esse visor e não conseguem enxergar mais nada do seu lado. Nada do que acontece ao meu redor vai fazer qualquer efeito em mim ou nas minhas decisões. Tranquilos? Dúvidas desses exercícios? Nada? Necatiba de catibiriba? Tá. Eu vou colocar daqui a pouquinho esse exercício com resposta para aqueles que não apareceram. Eu não tenho grandes esperanças de que alguns estejam sequer vendo qualquer desses vídeos, mas eu continuo postando lá. Hoje até a Brenda foi gentil comigo, descobriu que eu não tinha postado da semana passada. Eu devo estar louco, eu acho que eu salvei esse troço em algum outro lugar, porque eu me lembro de ter baixado, salvado, e tal. E eu faço um processinho todo bem metódico, e sei lá o que aconteceu. Bom, já postei, a Brenda já me mostrou que eu comi mosca e eu já coloquei lá em dia. Dicas de vídeos, todo mundo entendeu tudo? Tranquilos? Tá, se tiverem alguma dúvida, professor, estava pensando em fazer tal coisa, manda um e-mail e me pergunta, eu vou respondendo na boa, tá? Eu vou ficar afastado de computador, e eu já estou falando isso antecipadamente, porque vocês sabem que eu respondo rápido, mas eu vou ter o celular. Só que se eu vou estar afastado de computador, eu não vou ter os meus pendrives, eu não vou ter nada. Eu vou viajar para conhecer minha neta que nasceu. Vou no dia 4 e volto no domingo. E lá onde eu vou, eu já sei que não tem internet. Então não adianta eu levar o computador. O que eu puder responder, eu vou responder pelo celular. O que eu não puder, eu vou dizer, olha, eu vi, quando chegar a segunda, eu respondo. Mas, de modo geral, vocês não me pedem nada de arquivo. Vocês me pedem sempre a dica sobre alguma coisa, isso eu consigo responder. Tá bom? Outra coisa. Prazos. Vamos lá, para vocês ficarem tranquilos. Tranquilos. Deixa eu descer. Bom, teoria da burocracia. Teoria da burocracia, dia 14 de dezembro. A teoria estruturalista é logo depois, é dia 19 de dezembro. Pô, professor, o senhor deu pouco prazo. Acontece, pessoal, que se eu deixar para vocês botarem a teoria estruturalista só depois de janeiro, vocês não vão lembrar mais nada de teoria estruturalista. E a teoria estruturalista é um troço, chama conflito, tanto que está lá no plano. O conflito na teoria estruturalista, ele permite inovação. O conflito não é aquele... Eu sou Grêmio, tô internacional, eu não gosto de Maradona, eu gosto de Pelé. Não é esse. O conflito é, puxa, esse celular é uma droga, não funciona direito. Aí vira outra pessoa assim, não, é que você está olhando da forma errada. Como é que você usa o celular? Eu uso para estudar, eu uso para não sei o quê, mas pô, é muito ruim de estudar. Você tem razão, é muito ruim para estudar o celular. Mas tu já parou para pensar como ele facilita a tua vida quando tu está perdido? O GPS? É verdade, ele tem GPS. Poxa, tu quer arrumar o cabelo, tu tá numa zona que não tem espelho, tu consegue fazer uma selfie. Interessante. Que outras coisas eu poderia fazer com esse celular para ele se tornar interessante ainda? Olha, ele também serve para falar, não só para mandar o WhatsApp. Tá com saudade de alguém que você não tem falado na pandemia? Em vez de mandar o WhatsApp, em vez de mandar videozinho, telefona para a pessoa, ouve a voz da pessoa. Interessante, é um bom uso. Nunca tinha pensado em usar celular para falar. O celular serve para tanta coisa, mas não sabia que serve para... Óbvio que eu estou gozando com vocês, mas é o que me parece, que o celular não serve para mais nada. Por acaso ele também serve para falar. Mas não, assim, vamos lá. Vamos pegar... Bom, é uma boa. Carros elétricos. Carro elétrico é uma legal. Carro elétrico vai ter um impacto ambiental fantástico. Porque, além de não ter barulho, ele não polui. E dentro é possível conversar sem ouvir nada. É muito legal. O som dentro é muito legal. Então, ele é um carro que dá muito conforto para quem anda nele.
para um bocadinho, mas você está me falando aí que ele não faz barulho? É. Quer dizer que ele não faz ruído nenhum. É, nenhum. Pô, cara, e o cego? Como é que o cego vai saber que tem um carro elétrico passando na rua se ele não tem barulho? O cego depende da audição para poder se guiar. E, cara, é mesmo. Eu criei um carro que vai matar cego. Vamos chamar de assassino. Então a gente tem que criar alguma coisa nesse carro. Isso tudo que eu estou falando para vocês é real, tá? É um problema real do carro elétrico hoje. Eles estão tentando pensar em alguma coisa que eu gere um determinado ruído que não seja desagradável ao cego, mas que ele perceba que tem um veículo lá se aproximando, porque o motor dele faz zero barulho. Já pararam para pensar nesse problema? O cego, quando morrer atropelado, vai pensar nesse problema. Então, assim, ó, o conflito é, a tua ideia é boa, mas não é tão boa assim. Precisamos pensar numa solução, tá? Então, isso é a teoria estruturalista. Eu dei um exemplo, mas existem outros milhões de exemplos. No próximo encontro, a gente se fala. Sim. Ok, o vídeo da burocracia é dia 16 e o Não, outro... dia 14. 14 e aí o outro é dia 19. 19, tá. Obrigada. Tá? E se esquecerem, tá lá o plano lá no Moodle. Tá? Tranquilos? Dúvidas? Sugestões, reclamações, angústias? Como é que nós estamos na matemática? Tudo tranquilo? Sem sofrimentos? Sem sofrimento nenhum? Tá tranquilo até certo ponto, né, Sora? Que a Sora tá enchendo a gente de exercício. Vou botar pra testa aqui, vou falar. Não, mas assim, ó, exercício pra gente aprender, ok. Agora, exagerar e repetir exercício, não tá legal. Vocês já comentaram com a Cersana já? Já, eu não, mas então não adianta reclamar, cara. Isso chama indignação de sofá, cara. Isso. Entende? Indignação de sofá é quando a gente só fala pra gente e não fala pra mais ninguém, não adianta nada. Tá? Então, manda a brasa, fala pra todo mundo. Fala principalmente pra ela. Ela é gente da mais alta qualidade, cara. Assim, ela é fácil de lidar. Então, é questão de conversar, velho. Tá bom? Então, pessoal, de minha parte, estamos terminados. Estou interrompendo a gravação.